Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Amém? Graças a Deus. Irmãos, pode abrir sua Bíblia comigo no Salmo 23, versículo 1 ao 4. Quero também desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, que estão aqui. Que Deus possa continuar abençoando, continuar cuidando, Parabéns a todas. Salmo 23, versículo do 1 ao 4. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quero ler de novo com os irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? No Antigo Oriente Médio, era comum a ideia de que os reis exerciam um papel de pastor para a nação. Cuidar, proteger, prover segurança e alimento. Os meios para que o seu povo vivesse uma vida segura e sem faltas. Há uma cultura, no Oriente Médio Antigo, em que os reis eles tinham esse papel. Vamos encontrar no decorrer da história, por exemplo, o rei Ciro ele foi chamado de pastor, e alguns reis da antiguidade também eles foram chamados de pastores, porque eles tinham esse papel de prover, de cuidar, de proteger a nação, proteger os moradores da cidade ao qual ele reinava. Prover-se para que aquelas pessoas, para que a cidade não tivesse falta de nada. E Davi, em meio a situações que passou em sua vida, fugindo de Saul, muitas vezes sem uma esperança, possivelmente ele pensava, quando poderei estar tranquilo e em paz, em meio a diversas situações que Saul passou de perseguição, de Saul, que Davi passou de perseguição quando Saul estava perseguindo. Você vai encontrar essa história ali no livro de Reis, metade de 1 Reis e 2 Reis inteiro. Você vai ver essa situação de perseguição de Saul contra Davi, uma perseguição da própria família de Davi, dos próprios pais, os próprios irmãos de Davi, contra ele mesmo. Então, possivelmente, a Bíblia não vai mencionar nada a esse respeito, mas possivelmente Davi se fazia essa pergunta: quando que eu vou ter paz? Quando que eu vou ter tranquilidade? Esses pensamentos permeavam a sua cabeça quando ele estava aflito, mas logo ele olhava para quem de fato estava com ele. Salmo 121, versículo 1 e 2 retrata Davi nessa luta entre o que está acontecendo, será que Deus está comigo ou será que Deus não está comigo? E automaticamente ele já voltava, introspectivamente, ele voltava em si e percebia o Deus que havia escolhido ele, que estava fazendo esses milagres na vida dele. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim, olha só essa ambiguidade no Salmo: elevo os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? É uma pergunta, uma indagação que Davi ali escrevendo, como os poetas fazem, escrevendo o que a sua alma está sentindo, trazendo através das letras aquilo que o seu coração, que a sua alma está sentindo. Ele pensa: eu olho para os montes. Alguns historiadores vão dizer que Davi ele estava escondendo-se de Saul quando ele escreve esse salmo, quando ele medita esse salmo, quando ele escreve esse salmo. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro?
O versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então percebe claramente essa luta de Davi, né? Ao mesmo tempo ele tinha a confiança do Deus que havia o escolhido, mas ao mesmo tempo ele se sentia aflito, se sentia angustiado diante das dificuldades e diante dos problemas que ele estava passando. No Salmo 23, Davi ele atribui a sua experiência de vida às providências de Deus. Davi ele consegue olhar para a sua experiência como pastor, porque todos conhecem, todos sabem que Davi ele era um pastor de ovelhas, e quando ele olha para Deus, ele vê o mesmo cuidado que um pastor tinha para as suas ovelhas, ele vê o mesmo cuidado de Deus estava tendo para com ele, as providências. Deus tinha com ele as provisões que podemos ler ao longo do livro de Reis e de Salmos. Ele era pastor de ovelhas, sabia o que era preciso para ser um pastor. E quando olhava para o que Deus tinha feito e estava fazendo por ele, percebia essas qualidades. E concluiu que Deus era como que um pastor em sua vida. Aí ele tem, né, essa ideia de escrever o Salmo 23, onde ele não titubia no seu coração, onde ele não tem nenhuma dúvida em afirmar: o Senhor é o meu pastor. Ele traz para si essa qualidade de pastor de Deus. Ele olhava para Deus e percebia pelo menos 3 pontos importantes dessas qualidades entre pastor e ovelha. Esse cuidado são 3 pontos, e pelo menos 3. Tem vários pontos ao longo dos Salmos. Nós pegamos a primeira metade do Salmo 23, porque essa relação do cuidado e da proteção e da relação de pastor e ovelha que Deus tem para conosco, da mesma forma que os pastores tinham para com as suas ovelhas. Uma delas é a proteção. As ovelhas são animais relativamente indefesos e vulneráveis a predadores. No deserto, é comum os pastores andar pelo menos 15 quilômetros para conseguir água e alimento, né? Um pasto verde, um pasto bonito para suas ovelhas. E quando ele encontra água, encontra pasto, ele fica ali por alguns dias. E eu pesquisei a respeito daquela situação, né, que Davi ele fala que ele protegeu as suas ovelhas de leão e de urso. Realmente no Oriente Médio, especificamente na região ali da Palestina, existiam leões na época de Davi e existiam ursos também na época de Davi. Alguns historiadores e alguns comentaristas bíblicos vão trazer isso. Vão trazer isso nas suas pesquisas, que realmente há a possibilidade enorme de realmente Davi ter matado um leão com as suas mãos e realmente ele ter matado um urso com as suas mãos, protegendo as suas ovelhas, porque no Oriente Médio é muito comum o aparecimento de ursos e aparecimento de leões, e a Bíblia diz que Davi ele matou com as suas próprias mãos, né? A única arma que Davi tinha era um cajado, que ele usava para poder guiar as ovelhas, para poder ensinar as ovelhas, para poder salvar as ovelhas, proteger as ovelhas. Então, com as suas próprias mãos, Davi, ele fez tudo isso. Um pastor, ele protege de lobos, leões, ursos e outros animais que poderiam atacá-las. Ele está constantemente vigilante, cuidando do rebanho e garantindo sua segurança. Temos a proteção de Deus a todo momento. Ele, como um pastor, nos garante a segurança contra ataques de Satanás, lutas diárias que passamos e adversidades da vida, sempre nos ensinando e conduzindo a perceber um propósito por trás de tudo, gerando em nós um senso de proteção a cada passo que damos. Da mesma forma como o pastor conduzia as ovelhas por penhascos perigosos, mas o propósito era levá-los onde havia água e alimento. Então, o pastor ele conduzia as suas ovelhas por terrenos difíceis, né? Por caminhos dificultosos, por caminhos tortuosos, mas o final daquilo tudo era levar as ovelhas para um lugar de descanso, um lugar onde elas teriam alimento, um lugar onde elas teriam provisão, um lugar onde elas teriam água, um lugar onde elas teriam cuidado. As ovelhas não sabiam para onde estavam indo, elas só encontravam ali os perigos no meio do caminho,
né, penhasco e dificuldade, urso, leão tentando atacar. Da mesma forma como nós não sabemos, às vezes, ao certo o caminho que Deus tem para nós. Nós não conseguimos olhar, né, com essa perspectiva de Deus ao longo da caminhada. O que nós percebemos são as dificuldades, os problemas, né, as situações adversas que nos ocorrem. Mas, da mesma forma que um pastor protegia suas ovelhas, Davi ele ressalta nesse salmo, ele olha para Deus e enxerga a mesma proteção que o pastor tinha para com as suas ovelhas, ele enxergava essa proteção que Deus estava tendo para com ele também. E o segundo é a orientação. As ovelhas têm uma tendência natural a se dispersar, a se perder. Um pastor as guia e as direciona para as pastagens seguras e fontes de água. Ele conhece os melhores lugares para alimentação e descanso, garantindo que as ovelhas tenham suas necessidades atendidas. Dessa mesma forma, Jesus, como nosso caminho e porta, perceba a similaridade. Jesus, ele vai falar assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. E João 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, aquele que ouve a minha voz e segue as minhas palavras encontrará a vida. Dessa mesma forma, então, Jesus ele se coloca como nosso caminho e porta, pois ele afirma isso ao dizer ser o nosso caminho, para onde entramos e encontramos vida. Nos leva a uma direção certa, sabendo para onde está nos levando. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias traz essa profecia. Israel estava perdido, estava sem nenhuma perspectiva, estava sem nenhuma esperança, estava cativo numa terra estranha, numa terra onde eles não eram aceitos. Israel era visto como escravos, como empregados naquela terra. E então vem Jeremias e traz essa palavra para o povo de Israel em meio à escravidão, em meio a uma situação completamente adversa. Deus fala: olha, eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Ou seja, traz essa segurança. Deus sabe o que tem, o pensamento que Ele tem a nosso respeito. Deus ele não tem dúvida daquilo que Ele tem para nós. Deus ele não tem a menor sombra de dúvida do plano que Ele tem para cada um de nós. Ainda Ele vai um pouco além, Ele revela: olha, o plano que eu tenho para vocês é um plano de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus não olha o momento atual que nós estamos passando. Deus ele olha para a dificuldade que nós estamos passando, e assim como o pai olha para a dificuldade do filho e sabe que por mais que o filho esteja chorando, ele precisa passar por aquilo para poder aprender, para poder, né, ter casca, para poder estar pronto para a batalha, estar pronto para a vida. Deus ele olha para as dificuldades que nós passamos e Ele provê tudo que é necessário para nós passarmos por essa situação. Entretanto, é necessário para que, através da dificuldade, através da dor, através da angústia, haja também uma maturidade, haja um crescimento, haja uma perspectiva. Porque quando você percebe essa ajuda de Deus, quando nós percebemos essa segurança em Deus, quando você encontrar outra pessoa passando por uma dificuldade, você vai poder passar essa mesma afirmação: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Né? Algumas traduções nós vamos encontrar assim: ao invés de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a tradução que traz mais sentido para a continuação do Salmo é: o Senhor é o meu pastor e com Ele de nada eu tenho falta. Ou o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então, se Deus for o nosso pastor, a presença dEle não nos faltará. Se Deus for o nosso pastor, a provisão dEle não nos faltará. Então, Deus ele sabe muito bem o que Ele tem para nós. Deus ele sabe muito bem o plano que Ele tem para a nossa vida. E o terceiro é a provisão. Um pastor cuida das necessidades básicas das ovelhas, garantindo que elas tenham água, alimento e abrigo adequados. Ele se certifica de que o rebanho seja suprido em todas as áreas essenciais para a sua sobrevivência. O relacionamento entre o pastor e as ovelhas é baseado em proteção, orientação e provisão, garantindo que as ovelhas sejam bem cuidadas e tenham uma vida saudável. Quando Davi ele olha para a sua experiência como pastor
e ele olha para a sua vida, desde quando ele saiu da casa de seu pai, que Saul começou a perseguir, que Deus fez uma promessa, ele foi ungido, ele olha para a sua experiência como pastor, e olha para tudo que Deus estava fazendo por ele, ele fala, poxa, Deus, ele é como um pastor na minha vida. Todo o cuidado, todo o carinho, toda a proteção que Davi tinha para as suas ovelhas. E perceba, a ovelha, ela, até onde eu consegui pesquisar, a ovelha ela é um animal totalmente dependente de um outro, do terceiro. É totalmente dependente do seu pastor. Sem um pastor, a ovelha, ela literalmente ela morre. O pastor ela precisa tosquiar, e se a ovelha não for tosquiada de tempos em tempos, a lã vai crescendo, 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 até um ponto que ela não consegue se alimentar, ela não consegue se mexer, ela deita, cai ali, deita e acaba morrendo ali de fome, de sede, ou algum animal vem e ataca. A ovelha, ela não tem esse senso de direção, de encontrar água sozinha, de encontrar alimento sozinho. Ela precisa de um pastor para guiar onde tem água, guiar onde tem alimento, espantar os seus inimigos, os seus predadores naturais, né? E quando você lendo os Salmos, nós vamos ver que Davi ele diz bem assim, unges minha cabeça com óleo, né? E o meu cálice transborda. É ao mesmo simbolismo de que o pastor precisava fazer isso para as ovelhas. Por quê? A ovelha era um animal, né? Então tinha os insetos que ficavam ali perturbando, incomodando, né? Carrapatos e outros insetos que vinham ali, moscas, e ficavam perturbando. E o óleo que o pastor usava era essencial para afugentar esses insetos e dar paz para a ovelha, né? Dar paz para esse animal. E os pastores faziam isso para que elas ficassem bem, né? Tivessem uma qualidade de vida boa, fossem bem tratadas, bem cuidadas. Então, essa similaridade que Davi ele traz do pastor que unge a ovelha para a ovelha ter paz, né? Da mesma forma, Deus ele nos traz paz, nos traz proteção, nos traz cuidado, nos traz carinho. E uma pergunta, né, que vem, e o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu tenho a ver com isso, com esse cuidado que o pastor tem com as ovelhas, esse carinho, essa provisão, essa proteção, esse relacionamento, o que nós temos a ver com isso? Qual é o impacto dessas verdades em nossas vidas? Qual é o impacto que isso traz para a minha vida? Esse salmo nos ensina o cuidado que Deus tem para com o seu povo. E no decorrer do caminho, Deus provê o que for necessário para a proteção de tudo o que precisamos. Ele sempre estará por perto de você, como um pastor está sempre por perto das suas ovelhas. Davi, ele traz, né, salta aos nossos olhos esse sentimento de cuidado, esse sentimento de proteção em meio a todas as dificuldades, quando ele diz, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Percebe que tudo que foi dito dos cuidados que um pastor tem para com a sua ovelha, é o mesmo cuidado que Davi olha que Deus estava tendo para com ele, guiando para águas tranquilas, levando para pastos verdes, guiando pela vereda da justiça, ou seja, guiando pelas veredas, pelo caminho certo, guiando pelo caminho correto, guiando pelo caminho que tivesse algum sentido. E o recado que eu quero deixar para vocês nessa noite é exatamente esse, que o mesmo cuidado e a mesma proteção que um pastor tem para com as suas ovelhas, nos Salmos isso fica muito evidente, isso fica muito claro, de que Deus continua cuidando, Deus continua protegendo, Deus continua provendo isso em nossas vidas. E é interessante que tudo isso fica muito claro para nós quando nós passamos por situações dificultosas, né? Tudo isso fica muito claro quando nós passamos por situações difíceis, situações em que precisamos de provisão, precisamos de cuidado, precisamos de descanso, precisamos de até um carinho ali de Deus, falar, Deus, eu preciso de algo aqui, um acalento no meu coração um pouco mais de perto, e sentimos isso de Deus. As mesmas qualidades que Davi ele olha para um pastor, para com as suas ovelhas, ele percebe isso em Deus. Então, irmãos,
uma aplicação, algo que nós podemos trazer para a nossa vida, é que Deus, a Bíblia apresenta Deus como um pastor, porque literalmente Ele tem essas qualidades de cuidar, de proteger, de acalmar e de prover para as nossas vidas tudo que for necessário para a nossa caminhada, tudo que for necessário para o nosso relacionamento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Deus, Ele provê para nós. Amém? Então eu quero fazer uma oração com os irmãos e já devolvo a palavra para Ana Paula. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, por esse cuidado, por esse carinho, por essa proteção, por essas provisões que o Senhor tem nos dado, tem para cada um de nós. Te louvamos, Deus, pelas notícias boas que temos. Te louvamos pelas notícias que requerem um pouco mais de fé. Te louvamos, Deus, pelas notícias que requerem um pouco mais de oração e um pouco mais, Deus, de atenção em certos pontos. Te louvamos, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pelo Senhor ser o nosso pastor. Te louvamos pelo Senhor nos aceitar como suas ovelhas. E te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.